Vitória palmeirense de goleada, 5-1, poderia ter sido mais, né? Como tamanho, o volume de futebol do Palmeiras no segundo tempo. Palmeiras que, ainda bem, até gostei pelo fato de não tirar o pé. Criou várias oportunidades de gols. Fez 5, poderia ter feito mais. Isso mostra a força do time titular do Palmeiras, as peças, o elenco do Palmeiras. Sai um jogador, entra outro e o Palmeiras não recua. Não diminui a pegada. Isso mostra, tipo, a sabedoria de Abel Ferreira também, que parece que sim, pegou no breu, no caso agora, a formação correta do Palmeiras, o 4-4-2, com 2 jogadores insinuantes na frente, que buscando o gol, né, revezando na centroavância, né, não deixando um jogador somente enfiado. Então isso é muita competência do Abel, sim, que foi criticado com razão, sim, porque o Palmeiras estava jogando muito mal, mas tem que ser elogiado quando o Palmeiras está jogando bem e elogiar tudo. A comissão técnica do Abel Ferreira, os jogadores em campo, os jogadores no banco de reserva também, que entende a situação de estar no banco. E nisso você passa também para a torcida, que comprou o barulho de todo mundo contra o Palmeiras, todos somos um. Eu estou gostando muito dessa união dos palmeirenses. A diretoria também, né, da presidência, a direção técnica, isso é muito importante. Então, o Palmeiras será muito forte quando os palmeirenses estiverem unidos. Isso faz planejamento, isso faz o time dentro de campo fluir, ser um Palmeiras diferente. Então, não, mais uma vitória não foi de graça. Palmeiras 5, Bragantino 1. Mas foi a vitória da eficiência, do planejamento, do ter situações adversas, mas ir lá e poder virar o jogo, literalmente falando. Sair de uma situação do Palmeiras perdendo em casa, da forma que estava sendo, para poder virar, jogando bem, com sobras. Então, antes de já falar desse Palmeiras, já vou pedir para você já deixar o like no canal Lealdade em Padrão, se inscrever no canal, caso não for inscrito, e ativar as notificações e compartilhar o conteúdo do canal Lealdade em Padrão, para que podamos aumentar o nosso alcance, o nosso público, não somente os palmeirenses, mas também os não palmeirenses, flamenguistas, são paulinos, corintianos, que também nos assistem. Isso é muito importante, poder angariar cada vez mais. Então o Palmeiras saindo dessa situação adversa, o Palmeiras jogou bem, e naquelas também. O Palmeiras começou o jogo produzindo muito, gostei do volume do Palmeiras. Só que estava produzindo muito e nas finalizações, o Palmeiras finalizando muito mal. Péssimo, o Palmeiras tem um defeito muito grave de cruzamento na área. O Palmeiras, que estava sendo conhecido como o time do chuveirinho, muita ligação direta, bola alçada na área. O Palmeiras está falhando muito nisso. O Palmeiras está indo bem, bolas infiltradas pelo meio, entrar tabelando desde o meio campo, do campo de defesa, trocando passes, sem pressa, mas quando precisa ser vertical, o Palmeiras vai lá e arrebenta o adversário. Então, isso também põe na conta do planejamento, sim. E não é por acaso. Falando da efetividade do time do Palmeiras, o Palmeiras pegou uma situação adversa, tomou um gol, né, da forma que foi, que eu vou tentar esmiuçar mais no final do vídeo, né, com todo. Teve polêmica, não teve polêmica, foi, não foi, eu vou dar o meu parecer, mas o Palmeiras continuou na mesma pegada. Já estava bem, não tinha feito gol. Tomou o gol, mas continuou na mesma pegada. Tiveram substituições e fizeram o Palmeiras melhorar em campo, né? Uma entrada de um Aníbal Moreno, de um Flaco Lopes, que 24 horas antes estavam jogando pela seleção nacional da Argentina, 24 horas depois já estava em campo e ajudando o Palmeiras a golear e a vencer. Flaco Lopes fazendo gol. O Aníbal Moreno marcando como um leão no meio campo, depois da saída de Bruno Fux, que literalmente cansou, a língua foi lá embaixo. Então, isso tem muito a ver com planejamento. Muitas vezes esses pequenos detalhes passam em branco. Achar que você tem um jatinho que é de uso da presidente, que também faz uso para o clube, mas fazer um bom uso de um bem que pode ser algo particular da presidente, mas em favor do Palmeiras, que é o mais importante. Eu não importo quais são os bens da presidente Leila Pereira, mas se for usado
em favor, em prol do Palmeiras, eu já vou concordar em muito. E nesses pequenos detalhes, o Palmeiras vai lá, freta um jatinho lá nos Estados Unidos. Tava tendo, a Argentina ganhou, foi 6-0 contra o Porto Rico, fraquíssimo Porto Rico, mas a Argentina fez sua obrigação, atual campeão do mundo, foi lá e goleou. O Palmeiras já deixou um jatinho lá, acabou o jogo, pegou os seus dois principais jogadores que estavam na seleção argentina, servindo a seleção da Argentina, veio aqui direto pro Brasil, para já estarem no banco de reserva e durante a partida entrar e, acima de tudo, ajudar o Palmeiras. Isso é planejamento, né? Então, o Palmeiras, quando faz direito, o Palmeiras faz bem feito. É nesses pequenos detalhes. Não é só a bola, não é só Vitor Roque, Flaco Lopes fazendo gol. Não é só isso. É os pequenos detalhes que faz uma equipe campeã, uma equipe vencedora. Uma equipe que pode ser campeã ou não, mas brigando por títulos. Essa é a palavra, planejamento. Tem clubes grandes, até rivais do Palmeiras, São Paulo, clubes que não tem. Ganha títulos feitos nas coxas, como o Palmeiras também ganhava no passado, mas sem o planejamento, isso não vai ser uma árvore que vai te lhe render frutos no futuro. Você vai ganhar frutos comprados na feira, mas você ter a sua própria árvore, você semear, plantar, regar, a árvore crescer e você colher o fruto, é planejamento. Não cai do céu, é planejamento. Então, a atitude do Palmeiras, da Leila Pereira, do Palmeiras como um todo, de buscar jogadores que jogaram a data FIFA para poder jogar, é que o Palmeiras fez por onde. Então, dá gosto, dá orgulho essas atitudes. Falar do grande jogador Vitor Roque. O pessoal até brincando, tá em choque? Gol do Vitor Roque. Não apenas 1+2 e golaços, né? O cara fintando pra lá e pra cá, o cara é um tanque. Não tem tanta altura, por causa de um toquinho de gente, mas quem é que derruba o Vitor Roque? Na pancada, você consegue? Eu não consigo. O cara tromba. Tem um lance que foi até engraçado do jogador do Bragantino, que deu uma paulada no Vitor Roque. O Vitor Roque caiu, mas quem se machucou foi o do Bragantino. Quem é besta de se atrever a bater no cara? Tem a ciência que se você bater nele, você pode se machucar. E o cara do Bragantino foi até substituído. Ele deu no meio do Vitor Roque, o Vitor Roque só caiu, mas já levantou. Ele não, só todo estrupiado, aí dor no joelho, dor na coxa. Mas um ponto que eu queria falar do Vitor Roque, além do que ele produziu na partida, é falar que já no início, quando ele veio no Palmeiras, né, saiu do Atlético Paranaense, foi para ele tinha ido para a Europa, né? Real Betis, Barcelona, Real Betis. Já rotularam ele de bagre. Não joga nada, foi pra Europa, não jogou. Que essa molecada de hoje acha que é bom quem tá na Europa. No Brasil, foi pra Europa, bateu na Europa, voltou, é um lixo, não presta. Em vista que já fizeram com o Gabigol, que jogou muito em 2019, não hoje. Hoje o Gabigol é só um rascunho, um rabisco do que já foi. Mas em 2019, voltando da Europa, Gabigol não tinha jogado nada na Europa. Não jogou nada na Inter de Milão, não jogou nada no Benfica. Mas no Flamengo ele destruiu. Vitor Roque, devido às proporções, tá jogando muito. Mas não jogou bem no Betis, não jogou bem no Barcelona. Desculpa, o problema é deles. O Palmeiras, no Palmeiras está jogando muito. Tem um grande companheiro, né? Não só em altura, mas em futebol, como o Flaco Lopes. Então é muito bom, muito gostoso do torcedor se perceber isso. Aí nesse também tem um pouco também de planejamento. Mas tem torcedor rival que já colocou o carimbo na testa. Vitor Roque é um bagre. Por quê? Porque não se deu bem na Europa? Dane-se a Europa, cacete. Né? Mas tem muita gente que valoriza. Se não chegar lá e não ser um Vinícius Júnior que ganhou 1 trilhão de Champions League, você não é bom. Se bater e voltar, você é um merda. Desculpa, eu não vejo futebol assim. Então, e tanto que por isso que eu valorizo muito o nosso produto, o nosso futebol nacional. Sim, gostei muito do que... estou gostando do que Vitor Roque, acima de tudo, Vitor Roque está fazendo. Aguerrido, batalhador, um senhor jogador de futebol, né? Não é só na garra, não é só na técnica, é a união de tudo. É isso que faz o palmeirense hoje sorrir, estar orgulhoso do seu jogador, da sua equipe, é a postura, é o planejamento. Já indo para as partes mais ditas polêmicas, né? Falar um pouco não do jogo, mas falar das polêmicas. A declaração do jogador John, né? Sim,
O jogador John John, do Bragantino, deu uma declaração recheada de hipocrisia. Eu vou me dar o trabalho de ler, tentar na íntegra. Abre aspas. Frase do John John, abriu aspas, os times que vêm jogar aqui no Allianz Parque não jogam só contra o Palmeiras, jogam contra o juiz também. Olha, contra o juiz também. É impressionante, eu nunca vi isso. Fecha aspas. Frase de John John, ex-atleta, ex-jogador do Palmeiras, que hoje atualmente joga no Red Bull Bragantino. Mas, calma, pera lá. Red Bull Bragantino, que venceu o Grêmio com um pênalti altamente contestado, que, vou tentar dizer como é que foi, o Grêmio e os gremistas bradaram, reclamaram muito em redes sociais, até no mundo real, que o jogador do Bragantino chutou, o jogador do Grêmio recolheu o braço, a bola bateu com o braço recolhido no peito, a bola bateu aqui no cotovelo, no braço, no cotovelo. O juiz marcou, com a ajuda do VAR, marcou pênalti para o Bragantino. O senhor John John, que reclamou que é difícil jogar no Allianz Parque, que o juiz também ajuda o Palmeiras, né? Ajuda com aspas, né? Para falar um nominho feio, ajuda o Palmeiras. Quando ele foi ajudado, ele não questionou nada. O que a gente tem? O hipócrita, a hipocrisia. Quando eu sou ajudado, silêncio. Não, tá ótimo, continua. Eu sou prejudicado, não, me roubaram. Não, está manchado. Esse campeonato aí está a favor do Palmeiras. A Crefisa comprou o campeonato. E blá, 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 blá. Então, John John, você perdeu a chance de calar a tua boca e ficar quieto. Correto? E vamos falar também, né? Já indo para a parte final do vídeo, falar também do lance do Bragantino. Que sim, na hora, vendo, marcaria sim pênalti. O jogador, o Bruno Fux, jogador do Palmeiras, grande jogador, que o Palmeiras compra ele do Atlético Mineiro, grande zagueiro. Ele bateu com o braço, ele abriu o braço e a bola bateu. Pênalti pro Bragantino, na minha primeira vista, corretamente marcado. Beleza. Mas o que ocasionou a marcação do pênalti? Isso a gente tem que ver. Deu para ver, obviamente, antes da bola bater na mão e configurar o pênalti, que ao meu ver foi corretamente marcado, o que aconteceu? O jogador do Bragantino deu uma gravata, colocou o braço no pescoço do jogador Bruno Fux do Palmeiras. Então seria... E nisso, você fazer a carga nas costas e dar uma gravata, colocar a mão no peito, vindo por trás, no peito do jogador do Palmeiras, do Bruno Fux, isso configura a falta antes do pênalti. Tanto que por isso aí, essa mão aqui em cima do Palmeirense, ele projeta o corpo para frente, que ele sofreu a carga nas costas e a mão aqui, né, simulando uma gravata, e o movimento natural que o braço estava recolhido. O braço do Bruno Fux abre, aí nisso a bola bate. Mas o que causou essa abertura de braço? A carga do jogador do Bragantino. O nosso senhor John John não falou nada. Os flamenguistas também não falaram nada. São paulinos indignados em redes sociais e no mundo real também não falaram nada. Estranho, né? São paulinos e flamenguistas ficaram bravos. Esse campeonato está manchado. O maior roubo da história. Roubaram para o Palmeiras. É o time que é ajudado. Qualquer coisa é pênalti para o Palmeiras. É gol do Palmeiras. Esse campeonato está roubado. A Crefisa, a Leila Pereira, está roubando. Ela fez o Pix, né? Muitos torcedores e jornalistas travestidos de torcedores falaram essas sandices. Mas se for, vamos imaginar, dentro de tudo isso aí, eu teria dado também pênalti pro Bragantino. Tá bom, eu não vou reclamar se foi ou não foi, mas a falta foi ocasionada antes, dentro do mesmo lance. E se fosse o contrário? Se fosse um jogador do Palmeiras que tivesse feito a carga nas costas, o jogador do Bragantino, hipoteticamente, aberto o braço e a bola batida e pênalti pro Palmeiras. Isso, Rafael Claus, o palmeirense, né? Você que gosta de chamar Rafael Claus de palmeirense, chega lá e pênalti pro Palmeiras, isso. Meu Deus do céu, a internet ia parar, travar o mundo, ia se declarar a Terceira Guerra Mundial, estão roubando pro Palmeiras. Como foi contra o Palmeiras? Biquinho calado, ninguém vai falar nada. Puta que pariu, que hipocrisia, né? Mas, como o Palmeiras ganhou de 5-1, esquecemos. Não, foi um lance
normal de jogo. Não, não foi normal, né? Tem que reclamar quando você perde e quando você ganha também. Tem que ser justo. E justo pros dois. Justiça é agir com justiça para os dois lados. Não somente quando você é lesado, você brada por justiça. Então, basicamente o jogo é isso aí. Palmeiras 5-1. Falei dos lances polêmicos, falei do planejamento do Palmeiras, do poder de um Vitor Roque, como ele joga bola. Meu Deus do céu. Mas que jogador o Palmeiras tem? Nisso você pode colocar também Andréas Pereira, Felipe Anderson, Flaco Lopes, Rafael Veiga voltou. Como eu estou feliz por Rafael Veiga ter voltado. Maurício, meu Deus, ainda temos Maurício ainda que entra e joga bola. Mas é isso aí, cara. Eu estou muito feliz e muito ansioso que chega domingo, que teremos um Flamengo e Palmeiras, e que seja um grande Flamengo e Palmeiras. Menos polêmica, mais futebol. Nós merecemos esse futebol. Então, já encerrando por aqui, já pedi, renovar o pedido. Deixa o seu like, se inscreva no canal Lealdade em Padrão, caso não for inscrito. Ative as notificações do YouTube para sempre ser informado quando tiver vídeos novos do canal Lealdade em Padrão. E compartilhe o conteúdo do mesmo, para podermos alavancar cada vez mais o alcance do nosso canal. Então, feliz com a goleada palmeirense, com o poder de superação, com as artimanhas da arbitragem que passaram desapercebidas, mas um Palmeiras com planejamento vai muito longe.